Boa noite, irmãos. Hoje a gente vai estar falando ainda sobre os livros poéticos e hoje a gente vai estar comentando sobre mais 3 tipos de salmos que a gente estudou na lição, que estão na nossa lição. São os salmos da natureza, os salmos de penitência e os salmos de peregrinação. A gente não pode deixar de lado estes salmos porque foram escritos por homens inspirados por Deus, em alguns casos aqui, homens que olhavam para a natureza, olhavam para a criação, são chamados salmos de natureza ou salmos da criação, porque esses homens eles olhavam para a criação e eles contemplavam ali a glória de Deus, assim como está escrito lá no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo ele fala que a própria criação ela testemunha a favor de Deus. As coisas criadas, né, o sol, a lua, as estrelas, né, os animais, o próprio homem, tudo isso mostra a glória de Deus, testifica que existe um Deus criador, que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que está por detrás de todas as coisas. Apesar que muitas pessoas que não creem nisso, né, outras pessoas que até acreditam em Deus, mas elas não contemplam as obras de Deus, elas não dão tempo para olhar para as coisas que Deus fez, para vislumbrar a glória de Deus e assim glorificar a Deus. Então as coisas estão aí criadas, a criação ela manifesta a glória de Deus. A criação ela testemunha a existência de um Deus poderoso, de um Deus sábio, de um Deus inteligente que criou todas as coisas. Nada é por acaso, nada surgiu por acaso. Tudo tem um propósito e a palavra de Deus ela revela para nós através desses salmos que quem é este Deus poderoso, esse Deus bom, esse Deus misericordioso, que Ele está sempre disposto a se manifestar a nós, esse Deus misericordioso que está sempre disposto a manifestar a sua glória. E a gente vê a manifestação da glória de Deus simplesmente nas coisas que foram criadas. E o apóstolo Paulo diz que nós somos indesculpáveis, porque nós, olhando para a criação, nós temos entendimento de que alguém planejou tudo isso. Então nós somos indesculpáveis, todos nós, porque nós temos testemunho firme e fiel da existência de um Deus inteligente, de um Deus sábio, de um Deus criador, de um Deus que planeja, um Deus que planejou a criação. E o salmista Davi, ele é o principal salmista que ele faz questão de trazer à tona a glória de Deus através da criação. Isso aconteceu também com Jó, a gente estudou já o livro de Jó. Jó, naqueles discursos lá com seus amigos, né, eles exaltam também a criação de Deus, eles mostram as coisas tremendas que foram criadas por Deus, fala sobre os animais, fala sobre a natureza, fala sobre a tempestade, né? Porque Deus, no Velho Testamento, muitas vezes, ele se manifestava através da tempestade, se manifestava através do fogo. Então, Deus ele era reconhecido através de manifestações da própria criação, da própria natureza. E a natureza, ela testemunha sobre a existência desse Deus maravilhoso que a gente tem que glorificar. Então, quando a gente olha para essas coisas grandiosas, a gente olha para os mínimos detalhes da criação, os pássaros, as flores, né, as cores, os sabores, os cheiros, tudo tem o dedo de Deus. Tudo foi planejado, né? Isso não é por acaso, isso não surgiu por acaso, né? Como algumas teorias aí defendem,
que tudo é por acaso, é obra do acaso. Não, é Deus que criou e Ele planejou com cuidado, desde daquele animal, aquela bactéria que a gente não enxerga, que é invisível aos nossos olhos, mas que é tão complexa, os cientistas eles estudam algumas células, né, e eles ficam admirados como pode algo tão pequeno, difícil de ser visto, ser tão complexo. E a gente vê Deus ele se manifestando em todas as coisas da criação. E a gente vai ver alguns salmos aqui, né, que falam sobre isso, que testificam sobre a glória de Deus. E o primeiro salmo é o Salmo 8. O Salmo 8, ele fala, escrito pelo rei Davi, né? O Salmo 8. O Salmo 8 ele fala sobre o homem, que é a criação mais excelente de Deus. Deus, quando colocou o homem lá no jardim do Éden, Deus ele deu um trabalho para o homem. Ele deu uma responsabilidade para o homem. E o Salmo 8, ele fala sobre isso também. Vamos dar uma olhadinha só em alguns versículos, que diz o seguinte, na minha versão: Senhor nosso, Yahvé, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga tua majestade sobre o céu. Pela boca das crianças e bebês, tu firmaste qual fortaleza contra os teus adversários para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, repara que o salmista, ele ficava olhando para as coisas da criação. Muitas vezes a gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas correm para lá e para cá, vão e voltam, com várias preocupações, com vários problemas para resolver, com várias dificuldades. Muitas vezes a gente não tem tempo de parar e contemplar as coisas que Deus fez. E o salmista, né, o salmista Davi, apesar de ser um homem ocupado como foi, né, porque era rei, né, ele tinha muito trabalho, o rei tinha muitas coisas para decidir, muitas causas para julgar, não haviam ali juízes. O rei, muitas vezes, ele era o juiz. Então as pessoas vinham até ele para pedir conselhos. Então o rei Davi e os reis de forma geral, eles não tinham tempo para as coisas também. Então não tem desculpa, mas mesmo assim o rei Davi, ele encontrava tempo para olhar para a natureza, para olhar para a criação, para as coisas de Deus e glorificar a Deus. E a gente tem que ficar atento, nós temos que nos policiar, porque senão a nossa vida só gira em torno de coisas que não têm valor, que são passageiras. Muitas vezes a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, né, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas coisas da vida, e o próprio Jesus falou sobre isso. Cuidado para que vocês não se envolvam demais com as preocupações deste mundo e não sejam pegos de surpresa na volta, na vinda do Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo? Muitas vezes a gente deixa as coisas de Deus de lado por causa das nossas preocupações, sendo que a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria deixar as nossas preocupações com Deus, porque Ele mesmo fala sobre isso. Lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Muitas vezes a gente fica querendo resolver os problemas e não consegue resolver, e fica tenso, e fica nervoso, né? Mas Deus, Ele convida a nós, que somos seus servos, a descansarmos. Esta palavra é para mim, esta palavra é para todos nós, a descansarmos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Claro que não é fácil, é difícil às vezes a gente tirar essa ansiedade, né? Mas nós temos que nos esforçar, temos que deixar a ansiedade aos pés do Senhor, deixar os nossos problemas, as nossas adversidades
aos pés do Senhor. Outro exemplo sobre isso também é Maria e Marta. Quando Jesus chega lá no povoado de Betânia, Maria ela recebe a Jesus com entusiasmo, né? Começa a ouvir as palavras de Jesus, e Marta fica correndo para lá e para cá, arrumando as coisas, preparando as coisas, e ela chega a repreender a Maria, porque Maria não está ajudando. E aí Jesus ele vira para Marta e diz: Marta, Marta, você não precisa ficar correndo para lá e para cá para resolver as coisas. Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Então Maria, ela deu importância para as coisas de Deus. Não que a gente tem que deixar tudo de lado, deixar as coisas, os afazeres de lado e ficar só ali orando. Claro que tem tempo para tudo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão os afazeres da vida, as ansiedades da vida, as dificuldades da vida, elas acabam tomando conta do nosso tempo e a gente acaba não deixando tempo para Deus. E o rei Davi ele mostra que ele fazia isto, que ele achava uma maneira de contemplar a natureza, de olhar para a criação, e ele reconhecia a mão de Deus ali. Ele declarava a criação, a existência de um Deus criador, de um Deus poderoso, que controla todas as coisas. E a gente vê também que o Salmo 8, ele foi citado também por Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus, ele cita também o Salmo 8. Mateus, no versículo 3, pela boca das crianças e bebês, tu firmaste. Mateus capítulo 21, versículo 16, Jesus, ele cita esse salmo. Então, se Jesus ele cita este salmo ele é inspirado. Toda vez que a palavra de Deus ela se confirma em outro versículo, em outro texto, isto prova que aquele texto é inspirado. Então é uma das formas da gente saber se aquele texto ele tem a inspiração divina. Quando ele é confirmado em outras partes da Bíblia, é porque é um texto inspirado, é um texto que foi inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Isso acontece com diversos textos na Bíblia, que se repetem em outros livros, por outros autores, por outras pessoas, em outras épocas. A gente vê como a palavra de Deus, ela se confirma através de outras pessoas. Isto se chama o quê? Inspiração. Inspiração divina. Inspiração do Espírito Santo. Então, se Jesus ele cita este Salmo 8 ele é inspirado por Deus. Não foi escrito por um homem, por um poeta talentoso somente. Não, ele foi inspirado pelo Espírito Santo que soprou nos ouvidos dele. E aqui, nesse versículo sobre as crianças, sobre os bebês, Jesus ele cita este versículo quando ele está ali em Jerusalém curando os enfermos, e aqueles meninos que estão ali no templo, eles começam a cantar e começam a dizer: Hosana, bendito o nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Começam a adorar a Jesus ali, e os fariseus, eles ficam escandalizados com a reação dessas crianças, e eles começam a falar: Senhor, olha o que eles estão falando, o Senhor vai permitir isso? Porque Jesus estava recebendo um louvor ali, coisa que só era devida a Deus. E aí, quando os fariseus eles veem isso, eles ficam escandalizados. E aí Jesus ele usa o Salmo 8. Ele usa o Salmo 8 para responder essa objeção dos fariseus. Ora, vocês nunca leram lá no livro dos Salmos que da boca de crianças Deus ele tirou o perfeito louvor? Por quê? Porque a criança é pura. Né? A criança é pura. Ainda mais a criança que pertence a Deus, que está ali. Eles estavam no templo. Eram filhos de Deus. Filhos de servos de Deus. E eles estavam ali adorando a Jesus na frente dos fariseus, e eles ficaram escandalizados.
e aí Jesus ele cita esse Salmo 8. Outro escritor também que cita o Salmo 8 é o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor do livro de Hebreus, mas o escritor de Hebreus, ele também cita o Salmo 8. Este versículo, no versículo 6 do Salmo 8, e o fizeste pouco menos do que um Deus, coroando-o de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés tudo colocaste. O salmista Davi aqui estava falando a respeito do homem, né, do ser humano. Mas o autor de Hebreus, ele pega este versículo aqui e ele usa este versículo se referindo a Jesus, que Jesus ele foi feito pouco menor que os anjos, né? Claro, o Jesus homem, né? Não Jesus Deus, Jesus homem. Ele foi feito pouco menor que os anjos e foi coroado de beleza e de glória. O autor de Hebreus, ele repete também, ele usa também esse Salmo 8 para mostrar para as pessoas da sua época, da sua geração, quem é Jesus, quem é o Messias, quem é Deus. A gente estudou sobre os salmos messiânicos na aula passada, né? E o Salmo 8 também deveria ser um salmo messiânico, porque Hebreus ele compara o versículo 8 a Jesus. Então, não é considerado um salmo messiânico, né? Mas a gente vê que este autor de Hebreus ele usa para confirmar ali sobre o ministério de Jesus. Outro salmo da natureza, o salmo da criação, é o Salmo 29. Tributai ao Senhor, fala sobre os cedros do Líbano, fala sobre a voz do Senhor sobre as águas. É interessante que tem um versículo neste Salmo 29 que fala que Deus ele colocou limite para que o mar não ultrapasse. E é interessante mesmo quando a gente vai na praia, a gente vê aquelas ondas fortes, que ela vem com tanta força, com tanto ímpeto, né? Parece que vai molhar tudo, mas elas chegam em determinado ponto, elas batem e elas voltam. Parece que Deus ele colocou ali um limite. Parece não, né? O salmista diz isso, que Deus ele colocou um limite para que elas não passem dali, que elas venham com toda a força, que elas batam ali, que elas venham com todo o seu orgulho, né? Até uma linguagem poética, né? O orgulho, inclusive tem até um salmo que fala sobre isso, o orgulho do mar, das ondas, vem com tanta força, mas chega em determinado ponto que esse orgulho ele se desvanece e as ondas elas desaparecem. Parece que Deus ele firmou, ele determinou, daqui vocês não vão passar, e elas obedecem. Interessante que o Salmo 29 fala sobre isso. O Salmo 104 é um salmo tremendo, é um salmo que fala a respeito dos animais, é um salmo também muito parecido com alguns diálogos de Jó com seus amigos. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos. Mas antes disto, deixa eu dar uma olhadinha no capítulo... Bom, vamos ver o Salmo 104 mesmo, que o Salmo 104 ele é bem grande, né? Mas eu anotei aqui só alguns versículos que mostram coisas ali que se repetem, que foram ditas no Gênesis, que foram ditas por Jó também. A gente vê que é mais um salmo inspirado por todos, né? A gente vê que é um salmo inspirado justamente por isso, porque aparecem em outras partes da Bíblia. É interessante, o Salmo 104, versículo 19, ele fez a lua para marcar os tempos, o sol conhece o seu ocaso, colocas as trevas e vem a noite, e nela rondam todas as feras da selva. Rugem os leõezinhos em busca da presa, pedindo a Deus o sustento. Jó, no livro de Jó, aparece também uma referência sobre os leõezinhos, lá em Jó capítulo 38, versículo 39. Então a gente vê que em outras partes da Bíblia, né, a gente vê que
como é inspirado, uma palavra de Deus, ela se confirma. E a gente vê neste salmo o cuidado de Deus para com os animais também. Os animais, ele até usa aqui uma linguagem aqui poética, né? Que os leões, quando eles estão rugindo ali, na verdade eles estão pedindo para Deus sustento. Né? Os animais, os pássaros, os peixes, todos esperam, todos ficam esperando que Deus venha cuidar deles. Parece que isso está no instinto deles, desses animais. Eles ficam esperando que Deus cuide, que Deus mande a chuva, que Deus mande o alimento. E a gente vê aqui o salmista, ele confirmando isso, que os animais, que Deus cuida dos animais. E aí continuando, versículo 25, eis o vasto mar, falando do mar de novo, com braços imensos, onde se movem inumeráveis animais, pequenos e grandes. Ali circulam os navios e o Leviatã. Lembra do Leviatã, que a gente estudou lá no livro de Jó? Por isso que eu falei que tem alguns trechos aqui que já foram ditos lá no livro de Jó e no livro de Gênesis também. O Leviatã, aquele animal marinho, mitológico, a gente não sabe se realmente existiu, né, se entrou em extinção, mas se existia esse animal, mas pela mitologia judaica, né, era um monstro marinho que ficava ali no mar, né, quando Deus ele criou as coisas, né, na verdade, antes de Deus criar, imperava o caos. Né? Lembra que a palavra de Deus diz isso lá em Gênesis? Que a terra estava sem forma e vazia, imperava o caos. Então, esse monstro marinho, ele ficava ali nas águas e pela mitologia judaica, Deus vence esse monstro e Deus acaba com o caos. Né? Mas esse monstro ele continua morando lá no mar como se fosse para Deus se divertir. Era um animal de estimação de Deus que Deus usava para se divertir. É o que está dizendo aqui de forma simbólica, de forma poética, o Salmo 104. E aí continuando, tu lhes dás a eles, tu lhes dás e eles o recolhem. Abres tua mão e se saciam de bens, falando sobre os animais, que eles esperam que Deus venha sustentá-los. Escondes tua face e eles se apavoram. Retiras sua respiração e eles expiram, voltando ao seu pó. Então repara que Deus é que permite que os animais eles respirem, né? Porque se Deus ele falar basta, os animais morrem. Então o salmista está dizendo que tudo está debaixo do controle de Deus. E Deus cuida, né? Deus cuida, porque Jesus ele falou acerca disso para os discípulos. Mais uma vez eu vou falar sobre ansiedade. Olha só, quando Jesus ele fala com os discípulos, né, no sermão ali do monte, não andeis ansiosos por coisa alguma, observai os pássaros do céu, eles não trabalham, eles não ajuntam, né, eles não ficam preocupados, eles não ficam de lá para cá preocupados com o que vão comer, eles não ficam juntando, mas Deus cuida deles. Os pardais, né, Jesus fala sobre isso, observai os pardais, que não trabalham, que não juntam em celeiros, mas Deus cuida deles, Deus abençoa. E aí Jesus fala para os discípulos, se Deus cuida assim desses pardais, como Deus não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? E aí depois ele fala, vocês valem mais do que muitos pardais. E então, mais uma vez a gente vê aqui como a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos consola. Né? Deus ele cuida da gente, Deus ele protege a gente. Assim como ele cuida dos animais, ele cuida da sua obra-prima na terra, que é o ser humano. E a gente vale muito mais que esses pardais, que Jesus citou lá no Sermão do Monte. Salmo 104, ele fala sobre isso. O cuidado de Deus para com os animais. E aí o versículo 30, envias teu sopro e eles são criados. Olha que interessante, falando agora sobre a criação. Lembra quando o homem foi criado lá no Jardim do Éden?
Deus soprou nas narinas dele e ele passou a ser alma vivente. Né? Este sopro é o Espírito de Deus. Né? Por quê? Porque é o Espírito de Deus que dá vida. Né? Porque Deus ele criou o homem ali, o homem estava estendido ali no chão, mas não tinha vida nenhuma, era um corpo morto. E aí veio o Espírito e soprou nas narinas do homem e passou a ser alma vivente. Também fala sobre isso lá no livro de Ezequiel, quando Deus pede para Ezequiel ir até um vale, o vale dos ossos secos, né? E aí Deus ele pede para que Ezequiel comece a profetizar sobre aqueles ossos secos, e aí fala, vento do Espírito, né? Vem, começa a profetizar, e aí o Espírito vem, começa a soprar sobre aqueles homens ali, depois que eles foram formados, né? E eles passam a viver. Então quem nos dá vida é o Espírito de Deus. Quem nos dá essa vida, né, que a Bíblia fala, é força, é vontade, é desejo de viver, né? Porque tem muitas pessoas que estão vivas, tem nome de que vive, está lá em Apocalipse isso, né? Tem nome de que vive, mas está morto. Ou seja, parece que é só a carcaça, né? Tem nome de que vive, mas está morto. Então, as pessoas que estão passando por isso, elas precisam do sopro do Espírito, para que elas sejam vivificadas, para que elas vejam e sintam a presença de Deus, porque a gente só vive nesse mundo se a gente tiver Cristo, se a gente tiver o Espírito Santo na nossa vida, porque senão a gente é apenas um corpo aí andando, tem nome de que vives, mas está morto. É o que diz lá em Apocalipse. Depois completa, né? Aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo o Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para que a gente possa de fato viver e viver de verdade. Continuando. Bom, são esses 3 salmos, né? São salmos da natureza. Claro que tem outros salmos também, mas a gente só vai ler alguns porque senão não vai dar tempo. Porque depois a gente vai falar também sobre outros assuntos, sobre outros tipos de salmo. Eu vou dar uma pausa, porque já estamos com quase meia hora de vídeo, e na volta eu vou falar sobre os salmos de penitência. Esse é muito importante, não perca.